Olá, começamos agora mais um podcast da Psicologia em Foco da Univale. Hoje vamos falar sobre um tema essencial, o autismo, ou transtorno do espectro autista, o TEA. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a forma como a pessoa se comunica, interage socialmente e percebe o mundo ao seu redor. Ele se manifesta de maneira muito diversas, o que dá origem ao termo espectro. Isso significa que cada pessoa autista é única, com suas próprias habilidades, desafios e formas de expressar. Nos bastidores estão a Fran, a Camila, a Edilúcia, a Val. Eu sou Carla, do 5º período de Psicologia. Eu sou Yasmin. E eu sou a Mari Isabelle. E vamos deixar nossas convidadas se apresentarem de primeira mão, né? Começando com a nossa professora, a Delice, e em seguida a nossa colega de turma, a Isabela. Que bacana a gente estar aqui conversando sobre isso, né, gente? É um tema muito legal. Como as meninas disseram, eu sou a professora Delice. Eu trabalho com pesquisa do autismo já há algum tempo, né? Tenho uma especialização na educação especial, trabalhei 10 anos diretamente com a inclusão e principalmente dentro do transtorno do espectro autista. Sou psicóloga, pedagoga, meu mestrado em educação e meu viés de fala é sempre sobre a inclusão. E, no caso, a inclusão da pessoa com autismo. Eu gosto sempre de falar da pessoa com autismo. Existe o autismo e existe uma pessoa com autismo, né? Então, é um prazer estar aqui. Eu acho que nós vamos ter um momento de um bate-papo bem legal. Passo para a Isabela. Eu sou a Isabela, eu sou aluna do 5º período de Psicologia e eu sou autista. E é isso. E como está o cenário no Brasil? Pela primeira vez, o Censo Demográfico de 2022 incluiu uma pergunta específica sobre o diagnóstico de autismo. O resultado revelou que 2,4 milhões de brasileiros, cerca de 1,2% da população, foram diagnosticados com o TEA. A maior prevalência foi entre crianças de 5 a 9 anos. Apesar desse avanço, especialistas apontam que o número real pode ser ainda maior, devido à subnotificação e à falta de acesso ao diagnóstico precoce, principalmente em regiões com menos recurso. A boa notícia é que, com esses dados, o Brasil tem agora um ponto de partida para desenvolver políticas públicas mais eficazes, investir em formação profissional e ampliar o acesso a serviço de diagnóstico e intervenção. Fica com a gente, porque o episódio de hoje vai explorar histórias reais, desafios e caminhos para uma sociedade mais inclusiva. Vamos nessa? Eu queria começar com uma pergunta para a Delice, que é: quais são os primeiros sinais de autismo que podem ser observados na educação infantil e qual o papel da escola nesse processo de identificação? Oi, Yasmin, é interessante. É interessante a gente conversar isso, porque vamos falar primeiro que a gente pode identificar sinais do autismo desde bebê. Né? Então, em bebês, nós já temos como identificar, usando principalmente, né, o IRDI, que é o Índice de Risco do Desenvolvimento Infantil, que nós sabemos que traz resultados muito bons, e também o Inventário PREO, que é um índice de previsibilidade para autismo em bebês. Tá? Então, em bebês, a gente já consegue ver alguma coisa. Na educação infantil, que a gente pensa ali a criança 3, 4, 5 anos, a gente vai perceber essa criança com um atraso na linguagem, ou com a dificuldade de construção linguística. A linguagem, às vezes, não é nem a fala pode estar indo bem, mas a comunicação, expressar o que sente, é dificultado. Então, é o pragmatismo da linguagem que os educadores da educação infantil começam a perceber, o isolamento social, a dificuldade da interação, né? A gente vai perceber, e a gente pode perceber ainda na infância algumas condutas próprias de alguns comportamentos autísticos, algumas estereotipias que a gente fala, como uma alimentação seletiva, né? Ou a seletividade alimentar, estereotipias, traquejos corporais, seja nos membros superiores, no corpo como um todo, na face. Então, o educador da educação infantil, ele precisa estar capacitado para essa identificação, para poder chamar a família, conversar, pedir uma avaliação mais profunda, uma avaliação com profissionais da fonoaudiologia, se houver um atraso nessa construção da linguagem, da psiquiatria, da neurologia pediátrica, da neuropsicologia. Então, a gente precisa estar atento. Então, na educação infantil, Yasmin, a gente já consegue perceber esses sinais, principalmente dessa interação,
principalmente nessa construção linguística. Às vezes a fala está até indo, mas ele não consegue dar o recado e nem entender o nosso recado, por causa da dificuldade de fazer uma compreensão das emoções, né? Do sentido. Se eu pegar em Saussure, eu pego a relação entre significante e significado. O autista ele tem dificuldade de fazer essa ligação, né? Entendi. Entendeu, Yasmin? Entendi. E aí, pessoal, Muito vocês bom. entenderam também? Muito bom. Espero Muito que bom. sim, né? Dando continuidade ao que você estava falando, eu vou fazer minha pergunta para a Isabela, para a gente poder entender como é que foi esse seu processo de diagnóstico, principalmente no meio que você estava inserida, na escola, no âmbito familiar. Como é que foi esse seu processo? Se você teve alguma ajuda, uma monitoria, como é que foi? Então, o meu diagnóstico foi tardio. Eu recebi o diagnóstico com 15 anos. E durante a minha infância, eu percebo, né, depois do diagnóstico, eu comecei a perceber muita coisa que acontecia, que eu vivia e que não tinha explicação, a minha família não entendia. As pessoas da minha família não têm muito conhecimento, assim, da área da psicologia, então ninguém nunca percebeu nada. E aí, o meu diagnóstico, ele foi porque inicialmente eu fui para terapia por causa de depressão e com algum tempo assim a psicóloga, ela começou a suspeitar de características, sinais que eu apresentava. Ela era especialista em autismo na infância e adolescência. E aí, depois de um tempo, veio o meu diagnóstico. É interessante quando a Isabela coloca isso, o diagnóstico tardio, né? E aí eu vejo, né, Isabela, a importância dos pais também receberem essa informação, né? Que a família tendo a informação precisa. Eu acho que nós da psicologia temos esse lugar de levar a informação. Eu costumo falar, gente, que a informação, o conhecimento não liberta de tudo, mas abre muitas portas. Sim. Então, a gente leva essa informação para a família, para que a família, vendo os primeiros sinais, já procure a intervenção, porque nós já temos casos. Existe um estudioso, o doutor Tiago Castro, que é muito respeitado aqui no Brasil. Ele coloca que quando há uma intervenção a tempo, uma estimulação a tempo, a antiga estimulação precoce, que o pessoal, né, fala, podemos falar precoce ainda, a gente consegue minimizar as consequências do autismo quando começa com essa intervenção. Quanto mais novo iniciar, melhor. Então, é muito importante, né, Isabela, esse diagnóstico na infância, né? Sim. Acho que é importantíssimo a gente pensar isso. E continuando nessa visão, professora Delice, na sua visão, quais seriam, então, os maiores obstáculos que ainda dificultam uma inclusão efetiva nas escolas de educação infantil? Olha, eu vou me permitir falar das escolas como um todo. A maior dificuldade da inclusão está em a gente capacitar nossos professores na formação dos educadores para entender esse processo de inclusão e auxiliar. Eu vejo educadores querendo auxiliar, querendo trabalhar na perspectiva da inclusão, da educação inclusiva, mas eles não têm a formação, a preparação técnica. Então, nesse momento, eu abraço todos os professores, eu abraço todos os educadores, todos da escola e falo assim, olha, então vamos pedir ao Estado, ao governo, ao diretor da escola, vamos buscar por nós mesmos essa formação em serviço, porque a gente não está preparado para muita coisa. Né, Isabela? Nós aqui na faculdade, que temos a Isabela como aluna, tem coisa que nós vamos aprendendo com ela, na relação com ela. Então, nós precisamos dessa formação dos professores. Então, eu acho que o desafio está aí. Outro desafio que eu penso, a educação inclusiva, ela existe desde a atual lei de ensino, que foi em 1996, ela foi promulgada, em 2006 ela começou a ser validada, né, que teve 10 anos para adaptação, e nós percebemos que muitas escolas não fizeram a sua preparação, nem na acessibilidade atitudinal, que é da aceitação, de não ter preconceitos, não ter condutas capacitistas. A escola, a investimento na formação docente, e muitas vezes, no caso da educação infantil, de ter materiais pedagógicos para a alfabetização do autista.
O autista ele tem um modelo de alfabetização mais visual, não é isso, né, Isabela? Sim. Bem mais visual. E nós temos um material chamado material estruturado, que ele é muito bom para a alfabetização da criança, do aluno com autismo. E muitos professores não conhecem esse material e como trabalhar com ele. Porque não é só ter o material, né, Isabela? Tem que saber Sim. como trabalhar com ele. Então, eu sinto falta disso aí. E eu não acho que é porque a escola não queira, eu acho que a escola não sabe ainda o caminho. Ou se sabe, encontra alguns desafios do investimento, de onde vai vir a verba para, né? Então, eu acredito que a inclusão tem acontecido, mas nós temos desafios ainda e temos que pensar. Se a gente pensar no autismo, por exemplo, o que nós chamamos hoje do nível 3 de suporte, um autismo com não verbal, com deficiência intelectual, isso pela classificação da CID-11, né? Ele tem condições de estar na perspectiva de inclusão e de que jeito? Será que seria melhor a gente pensar no ensino especializado para ele, não fora da escola, dentro da escola? Não é segregação, não. Ele dentro da escola, mas sendo uma equipe toda preparada para ele. Para não ficar tudo também em cima do professor, Sim. nas costas do professor, e o professor ali perdido, e aí a gente vê que a inclusão fica mais dificultosa, né? Continuando nesse viés que você está passando, eu ia perguntar para a Isabela, se você teve uma monitoria, você teve uma ajuda nesse processo educacional que você teve, como é que foi? Você teve esses materiais, como é que foi? Na infância não, porque eu não tinha o diagnóstico. E quando eu recebi na adolescência, era pandemia. Então, meio que a escola nem ficou sabendo na época, a escola que eu estava. E eu passei, assim, o primeiro e o segundo ano na pandemia, então era só estudando em casa mesmo. E no terceiro ano do ensino médio, eu recebi um apoio, mas não era monitora nem nada assim, só que na escola que eu fui, tinha uma pedagoga que ela já estava acostumada, né, a lidar com a inclusão, essas coisas, então ela me dava todo o apoio que eu precisava. Então, muitas vezes eu tinha dificuldade porque tinha que sair da sala na hora do intervalo. E ficava muito cheio a escola inteira, o pátio, todos os lugares estavam sempre cheios. E era muito barulhento. E eu não conseguia ficar lá, eu estava muito incomodada mesmo usando o abafador, né? E aí a pedagoga me permitia ficar na sala dela durante os intervalos para eu poder ficar mais confortável. Mas eu sinto que não ter tido nenhuma ajuda, nenhum apoio, nenhum reconhecimento do que eu estava passando na infância foi o que mais impactou. Porque, por mais que eu seja uma autista de nível 1 de suporte, eu tinha as minhas dificuldades também. Então, por exemplo, uma coisa que me aconteceu na infância é que eu demorei muito para aprender a pedir para ir no banheiro. Eu só não sabia pedir, eu não sabia falar, comunicar para a professora que eu precisava usar o banheiro. Então, até os meus 7, 8 anos por aí, eu fazia as necessidades na roupa, na escola, e era algo que me deixava muito constrangida. E a professora me ajudava, eu trocava de uniforme, mas ainda assim foi algo que acontecia, que não era normal uma criança de 7, 8 anos ainda fazer as necessidades na roupa, e passou despercebido também. Outra questão foi a minha fala, que eu aprendi a falar no tempo normal, mas eu sempre tive um pouco de dificuldade. Então, eu também demorei muito tempo para aprender a pronunciar o R e o L corretamente. Palavras como Brasil, prato, planta. Eu não sabia falar, era basil, pato, panta. E até hoje dá para perceber, eu acho, que eu ainda falo meio que mordendo a língua um pouquinho. Então, eu nunca consegui desenvolver 100% a fala da maneira, né, que se diz correta. É interessante, Isabelle, que você tem a fala, é o pragmatismo, é comunicar as coisas que aí você possui a dificuldade, que a gente falou antes, né? Sim. Aqui é comunicar. Como que eu vou falar que eu quero ir no banheiro para fazer isso? Né? Então, é interessante esse depoimento, esse relato da Isabela, que às vezes a gente pensa assim, a criança ela é tímida.
às vezes confunde o autismo com mutismo seletivo, ela não está falando, né? Então, eu imagino, olha, teve a depressão, que outras comorbidades, né, que ela pode ter tido? As crises de ansiedade, que eu imagino que pode ter acontecido algumas vezes, né? Tem crianças com autismo que têm os terrores noturnos, acorda à noite, gritando, 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 né? As fobias por coisas menos fóbicas, vamos pensar assim, né? Mas desenvolve as fobias, né? São essas comorbidades aí, né? Muito bom ouvir esse relato seu, Isabela. Obrigada. Muito bom mesmo. Eu queria perguntar para a Isabela também ainda sobre o que você acha que ajudaria uma pessoa com TEA no ambiente da escola. Porque a gente sabe, né, que o autismo ele se apresenta diferente em todas as pessoas que têm autismo, nunca vai ser igual. Mas uma coisa que você acha que pode ajudar um geral, tipo, pelo menos o básico, assim. Eu penso que o primeiro passo é você entender qual é a necessidade daquela pessoa autista, daquele autista. Porque uma adaptação que serve para mim, talvez não vai servir para o outro. Então, não sei dizer assim algo geral que poderia servir assim talvez para todos, mas uma coisa que eu acho que às vezes falta é que tem o interesse assim de um pedagogo, do professor, uma pessoa assim profissional da escola, mas às vezes eu senti muita falta assim de acolhimento da turma, da escola em que eu estava. Então, durante o meu crescimento, assim, eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos, de conversar muito com as pessoas. Eu recebia comentários de que eu era estranha, de que eu era esquisita. Uma menina que uma vez falou que eu não ia brincar com ela porque eu não era amiga dela e ela deixava todo mundo brincar com ela. Então, eu acho que trazer o conhecimento para os alunos também é importante, até mesmo para eles saberem como podem ajudar. Então, saber controlar, por exemplo, se está conversando muito alto, gritando muito na sala de aula, incomodando a pessoa autista, que eu acho que é um ponto importante. E também entender quais são as limitações e as dificuldades daquela pessoa, se tem um jeito que você pode ajudar ela. Eu, às vezes, sinto falta disso. Obrigada. Continuando ainda, agora uma pergunta para a Delice. A gente percebeu assim que em determinado período para cá houve um grande aumento no número de diagnósticos de autismo. Algumas pessoas associam esse aumento aos efeitos, né, do desastre que aconteceu em Mariana, o excesso de metal pesado no Rio Doce, né? Você conhece assim, algum estudo a respeito disso? Realmente há alguma influência? O que poderia estar trazendo esse aumento de diagnóstico de autismo no Brasil? Carla, é interessante. Eu ainda não tive acesso a nenhum estudo que traga uma ligação entre o desastre de Mariana com o aumento do diagnóstico do autismo. Não, mas já existe um estudo antes disso que identificou a presença, o contato da gestante, da mãe do autista, com o alumínio, com o minério de ferro e o alumínio, ok? Já tem estudos nesse sentido, tá? Então, do desastre Mariana, eu não conheço nenhum estudo, mas por tudo que nós vivemos, a gente supõe que daqui a algum tempo a gente pode ter alguns, né, resultados e aí tem que ampliar as pesquisas. Mas anterior a isso já tem estudo, sim. Agora, esse aumento do diagnóstico que a gente está vendo, eu penso que é porque nós ampliamos os critérios diagnósticos, tá? Eu trabalho com a clínica como psicóloga há 31 anos e eu posso afirmar para vocês que há cerca de 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu atendia crianças com autismo, mas eu não identificava autismo. Eu não conseguia, eu não tinha instrumentos. Aqui em Valadares, jovens, eu lembro que eu percebia algo de diferente, mas os meus instrumentos, o que eu tinha, não dava para medir. Aí eu encaminhava para neurologia, para psiquiatria, para fonoaudiologia. Hoje não. Hoje eu já trabalho com instrumentos muito bacanas. Então, nós podemos trabalhar, por exemplo, com o relatório Portage, nós podemos trabalhar com o inventário PREO, com o IRDI, nós podemos trabalhar com
o VB-MAP, que é um indicador de construção da linguagem, o comportamento verbal desta linguagem. Tá? Então, hoje nós temos instrumentos e temos muitos cursos hoje que nos ajudam a fazer esse diagnóstico, tanto em adultos como jovens, como o diagnóstico em crianças. Então, hoje eu penso que o aumento de instrumentos diagnósticos nos ajudaram, né, ou nos ajudou a identificar melhor o autismo. Então, o autismo sempre existiu, só que antes não recebia o nome de autismo, recebia o nome de deficiência intelectual. Recebia o nome de louco. Ele ia para o hospício, ele ia para o manicômio, porque tinha as estereotipias, porque tinha as manias, né? Então, nesse sentido aí, o que a gente percebe é que se o autismo não era visto como loucura e era só como DI, é porque não sabiam diagnosticar o autismo. E hoje a gente pode filtrar melhor isso. Tanto que tem uma pesquisa que mostra que, na medida que aumentou o diagnóstico de autismo, diminuiu o diagnóstico de DI. Então, antes tinha um problema, é DI, mas sim, não, já tem isso, esse estudo já existe. Então, é interessante a gente observar isso aí. E aí, agora, quando a Isabela fala, né, eu sou professora da Isabela, a gente conhece, né, a inteligência da Isabela, então ela não teve tantos prejuízos educacionais e acadêmicos pela inteligência dela, né? Mas ela sabe o tanto que ela passou por apertos, né, Isabela? Para chegar até aqui. Quer dizer, não adiantou só ser inteligente, teve aperto do mesmo jeito, né? Sim. Mas quando tem o DI é muito complicado. Quando vem o autismo com o DI, aí a gente tem mais dificuldade na perspectiva da inclusão, porque entraria na inclusão do autista com deficiência intelectual. Você está falando aí dos sinais. Então, quais seriam os primeiros sinais de autismo que a gente pode observar na educação infantil e como a instituição poderia ajudar nisso, a identificar? Sim. Olha, eu penso, e aí eu vou lá no Selmo Lacerda, que é um estudioso do autismo que eu tenho acompanhado, né? É importante que a escola tenha uma equipe multiprofissional ou que o psicólogo escolar tenha instrumentos para identificar esse autismo e outras condutas ligadas à deficiência, né, intelectual, à dislexia, né, à desortografia, essas coisas, os transtornos específicos, né, de leitura, de cálculo e tudo mais. Então, eu penso que o que precisaria na escola é de ter uma equipe mais bem preparada, com uma equipe multiprofissional que atendesse essa escola. O professor ele tem que estar preparado para fazer a intervenção pedagógica. Como que eu vou dar aula para o autista? Como que eu vou ensinar o autista esse conteúdo? Como que eu vou ensinar ao autista essa produção linguística aqui? Essa construção de cálculo. Então, o papel do professor é pedagógico. É como trabalhar. A identificação tem que ser com outros profissionais. E, às vezes, a gente não tem essa equipe na escola. Sim. Então, o movimento que está vindo aí agora é de existir dentro da escola Eu estou com medo de falar equivocado, mas vocês que estão ouvindo a gente aí, me dê essa desculpa se eu falar equivocado, mas é como se fosse dentro da escola regular uma escola especializada ou uma sala especializada com diversos profissionais para trabalhar o diagnóstico e também intervenções mais precisas. Então, esse é o movimento que está ganhando força hoje. Não é não incluir, tirar da escola, é continuar na escola, mas tendo todo esse apoio aí. Então, esse movimento está ganhando força, já tem petições e tudo mais, para que o governo volte com as classes especializadas. Não são classes especiais, como teve na década de 80. São classes especializadas com equipe multiprofissional. Dentro da escola. Dentro da escola. Mesmo quando a criança não fica dentro da sala de aula, mas ela está dentro da escola com esses profissionais. E aquele conteúdo que a criança dá conta de ir lá para a sala dela, é a criança, o aluno, né, o jovem, e participar daquele conteúdo, daquela construção acadêmica. Com os colegas, ele participa. O que ele não dá conta, ele vai para esse lugar para receber outra forma de estimulação. Sim. Então, isso aí a gente tem que estudar mais e pensar como fazer isso, né?
como fazer isso. E aí, quando você pensa na educação infantil, acho que o papel da escola, vou reforçar aqui, é a formação do professor, mas não é colocar a carga em cima do professor. Nós precisamos ter um gestor inclusivo, um diretor inclusivo, um pedagogo inclusivo, a equipe de secretaria inclusiva, a equipe que trabalha com os serviços gerais da escola inclusivos, os colegas de classe, né, Isabela? Também inclusivos, os familiares inclusivos. Que às vezes fica uma cobrança muito grande só desse professor, como se a inclusão dependesse só dele. Você está falando do professor, mas também tem um monitor ali dentro. O monitor que também. É mais cobrado ainda. Sim. Colocam muita Responsabilidade do monitor. É o monitor que tem que fazer a inclusão. Exatamente. E não, a gente tem que mudar essa cultura da escola. Principalmente quando o monitor entra na escola para ficar com essas crianças sem nenhum preparo ali dentro, que está sendo uma das maiores dificuldades, principalmente em escolas particulares. Por eu ser monitora em uma escola particular aqui, me jogaram com uma criança e o que eu aprendi sobre foi por fora, porque lá dentro não me deram esse incentivo, não me ensinaram, entendeu? Então eu, entre aspas, me viro com a criança, independente. Quando tem crise, você busca por sua conta, né, a exatamente. formação. Agora, a gente fala muito aqui de criança, mas nós estamos aqui com a Isabela, que é um exemplo da inclusão do autista no curso superior. Eu acho que a gente tem que ter falado dessa importância da escola criar condições para que o autista consiga fazer o curso superior, ter uma formação. Né? Então, a Isabela é um exemplo disso aqui para nós. Já está no 5º período de psicologia, né, Bela? Sim. E aqui na Univale, né, nós temos um setor de apoio ao aluno e nós estamos assim, aprendendo muita coisa ainda. Mas, já comparado com outras instituições de curso superior, de ensino superior, nós já estamos muito avançados. Então, nós atendemos o aluno, muitas vezes sua família, a gente orienta os professores suas adaptações pedagógicas, tá? Orienta também coordenadores de curso, tudo isso a gente faz aqui na Univale. Mas, assim, eu digo que ainda é com muitos desafios. Nem tudo sempre é lindo e maravilhoso, porque é uma construção. A gente está construindo, né, a inclusão dentro do curso superior. E a Univale tem na sua missão ser uma universidade inclusiva. E aí, vocês me permitem aqui, nós vamos fazer dia 7 e 8 de julho agora, a 7ª jornada de educação inclusiva para os professores da Univale. Já é o 7º ano que todo mês de julho a gente tem a jornada de educação inclusiva, quer dizer, a formação em serviço para nossos professores. Que ótimo. Né? Então é isso, eu acredito que nós estamos no caminho, mas precisamos avançar para que pessoas com autismo, pessoas, né, como a Isabela colocou aqui, possam ter seus direitos garantidos e a inclusão aconteça de uma maneira mais efetiva, né? Nós já estamos caminhando para finalizar. Agradecemos a professora Delice com essa participação importante. Eu que agradeço, viu? Muito bom a gente falar disso aqui, né, gente? É necessário, né? Agradecemos a nossa colega Isabela, Eu que né, agradeço. que se dispôs a estar aqui conosco, a cada um, né, que participou, o nosso grupo, o nosso coordenador Omar, né, para que esse evento acontecesse. É uma iniciativa muito interessante, né? Acredito que trouxemos aí informações importantes, tanto para a escola quanto para os pais, né? E finalizando, a Delice, a gente falando mais na área da educação mesmo, e realmente o professor se sente impotente em relação a isso, né? Qual, assim, o conselho que você daria para o secretário de Educação, né? Senhor secretário, você está me ouvindo aí? Que bacana. Olha, é a senhora secretária agora que nós temos. Olha, acredite na inclusão, ela é possível. O município de Valadares tem o CRAED, que é um centro de referência à educação especial inclusiva. Valorize o CRAED, os seus profissionais, para que a gente possa continuar na formação de todos os educadores da cidade. Acreditem, vale a pena, viu? E o nosso muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns a vocês por trazer esse tema. Obrigada, tá, gente? Obrigada, gente. Obrigada, Isabela. Foi um prazer conhecer sua história aqui. Muito bom. A gente, né, às vezes nem tem tempo para conversar. Mas é legal, e né? aqui a gente está ouvindo. O curioso é que, eu não sei se foi proposital, mas eu imagino que não. Hoje é o Dia Mundial do Orgulho Autista. Não e a foi, gente está aqui falando hoje disso. Não foi. Hoje é o Dia Mundial do Orgulho Autista. Na data de gravação. Na data da gravação desse programa, né, é o Dia Mundial do Orgulho Autista. Isso é muito legal. Tá bom. Obrigada. Falou então. Obrigada, gente. Obrigada. Muito bom.